A paz do Salvador e ao Ruxo, aos amados irmãos que nos acompanham pelo canal Descubra a Verdade TV, pelo YouTube. Vou soltar alguns vídeos de alguns pastores que têm lido o texto de 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7, falando da semente, o que semeia pouco, colhe pouco, aquele que semeia também ceifará. Um texto que se encontra em 2 Coríntios 9. E antes de eu estar entrando nesse assunto, eu quero mandar um abraço para o irmão Walter, para o irmão Rubens, o irmão Daci, o irmão Caco Rocha, o irmão Dogival, todos os irmãos que têm coragem de falar a verdade abertamente. Aqui, meu amado, eu peço que você entenda e compreenda que o que a gente faz com esses vídeos é dar um despertamento a você, para que você veja o texto e o contexto. Muitos pastores dizem que um texto sem contexto se torna pretexto para heresia. Alguns pastores falam isso. Então, para que o texto não venha se tornar um pretexto para heresia, vou mostrar para você o texto e o contexto, o que ele está falando verdadeiramente. Eu vou soltar os vídeos para você ver e depois eu vou ler o livro de 2 Coríntios 9, todo o capítulo 9 de 2 Coríntios para vocês. Solto o vídeo aqui na tela para que possamos estar acompanhando com vocês o que os homens têm ensinado, e é um ensinando ao outro. Um pastor grande ensina uma coisa em 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7, e os outros vão seguindo com essa revista maldita aí, que esse negócio de revista de escola dominical é para fechar a sua mente, para você não ler as escrituras, já com os versículos separados. Solta o vídeo. Os crentes pensam que as ofertas para funcionarem tem que dar para pé rapado, pé inchado, lascado, ferrado, ministério desgraçado. Aí, pô, vocês coitados são miseráveis, tá lascado, não tem nada. Toma aqui a minha semente. Claro, você ajudar pastores que estão em dificuldade, eu também faço isso. Agora, plantar semente, não, meu irmão. Plantar semente, eu olho com muito cuidado onde eu planto as minhas sementes. Aprender é uma coisa muito importante com quem pode ensinar. Eu sei que o americano tem um monte de coisa que não presta, que eu não quero nem perto. Mas uma coisa que a igreja americana sabe fazer é semear. Sabe? Eles entendem, quando um ministério é gigante, aprovado por Deus, que essa é uma boa terra, então correto. E você tem que mudar a mentalidade. Você não tem que plantar sua semente porque o ministério de alguém precisa, porque o camarada está enrolado. É porque você reconhece que aquele ministério é um ministério de Deus, é um solo fértil que você pode plantar sua semente. Eu não sei se vocês sabem, eu tenho programas via satélite para a Europa, para a África, para a América Latina, porque o apóstolo, meu amigo aqui, Jorge Tadeu, tem emissoras de televisão, transmissores de satélite para tudo isso, e ele me colocou lá. Ele me colocou nas emissoras que Deus tem dado a ele, na distribuição de sinais de satélites que Deus tem dado a ele, e por isso que eu estou em vários lugares do mundo pregando o evangelho, que ele tem plantado no meu ministério. Então eu quero que você entenda, e eu estou dando aqui a minha prova, eu quero pegar essa oferta toda que vocês semeiam no meu ministério, e eu quero pegar essa semente do meu ministério e semear no ministério do apóstolo Jorge Tadeu. Sabe por quê? Porque eu estou precisando de uma colheita grande. Eu não posso nem errar a semeadura. Eu peço a Deus, Senhor, eu não posso nem errar. Não deixa eu errar, não deixa eu plantar em terra ruim, não. Não deixa eu ser enganado e ludibriado por gente que é terra ruim. Eu quero plantar na terra certinho. Como Deus sabe que eu preciso, nesses dias, de uma grande colheita, e para uma grande colheita tem que haver uma semeadura na proporcionalidade, eu queria desafiar você a plantar sementes. E todas as sementes que vocês vão plantar, toda ela, do primeiro e do segundo culto, eu vou semear no ministério do apóstolo Jorge Tadeu. E aí nós partimos para outros princípios que estão em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 e o versículo 7. O que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. Diz que ninguém pode dar por constrangimento ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Aí você tem uma lei de proporcionalidade. Se você semeia pouco, colhe pouco. Se você semeia muito, você colhe muito.
O que é pouco ou muito, só Deus tem o poder de julgar. Segundo os Coríntios, e digo isto, que o que semeia pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Texto áureo da nossa lição está baseado, ou foi extraído da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, a qual eu gostaria de ler juntamente com você, professor, aluno, pastor, líder, superintendente da escola dominical que está nos assistindo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, disse o apóstolo Paulo. Semear no seu reino. Olha a verdade prática, mas eu penso que vale a pena lhe motivar, professor, a estudar esse texto aqui. Pesquise, ore a Deus e veja o que está escondido dentro desse texto. Olha a verdade prática agora, meus irmãos. A chave da verdadeira prosperidade está em ser fiel a Deus em tudo. Ser fiel a Deus em tudo, inclusive na prática dos dízimos e nas ofertas. Ser fiel em tudo. Eu te faço uma pergunta: será que nós estamos sendo fiéis a Deus em tudo? Tá aí, você viu o pastor Silas Malafaia falando que você não deve plantar a sua semente em um pastor lascado, um pé rapado, um coitado. Você tem que saber onde você está plantando a sua semente. Eu não sei onde foi o texto que ele encontrou, esse negócio de plantar semente, que é uma teologia que ele inventou agora, plantar semente no terreno bom, porque se você plantar em uma terra ruim, também a semente não vale nada. O que ele quer dizer é que você tem que plantar no ministério dele. E ele fala que tem um apóstolo aí que ele vai pegar a semente que o povo vai plantar no ministério dele e ele vai plantar no ministério desse apóstolo. Ele fala que tem projeto social, tem canal de televisão, que tem que fazer a obra, que está pregando o evangelho fora do mundo pelos canais de televisão. E o que eu tenho visto nas escrituras é que cada um se disponha e faça a sua parte. Então é muito fácil, amados, eu entrar aqui nesse canal e pedir a vocês uma oferta, algum dinheiro, para que eu possa estar fazendo alguma obra. Eu quero ver o camarada trabalhar, correr atrás, suar, levantar da poltrona aí, sair da sala do ar-condicionado e pregar o evangelho. Fazer do jeito que eles fazem, com o dinheiro dos irmãos, é muito fácil. O evangelho que o Salvador ensinou está totalmente ao contrário do que eles ensinam. E outro camarada aí falando o mesmo texto que Silas Malafaia usa, que é falando de plantar semente, que se encontra em 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7. A mesma coisa eles vão ensinando uns aos outros. O que semeia pouco também ceifará. Cada um dê conforme o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Eles lêem esses dois pequenos versículos e ficam ensinando que a gente tem que devolver o dízimo para eles, porque o que semeia pouco, colhe pouco. Agora, se você der um dízimo, uma oferta alta, você vai colher uma oferta alta. E na Bíblia eu não encontrei isso no texto. Eu vou ler o texto completo para que não vire pretexto para a heresia que neles mesmos falam. Aí tem mais outra aí também no vídeo que vocês poderão acompanhar comigo, que fala o mesmo texto. Diz que Paulo é um doutrinador, que Paulo ensinou que a gente deveríamos fazer isso na igreja, na religião. Eu não vi Paulo mandando fazer nada disso. Isso que se encontra no livro de 2 Coríntios 9 foi um acontecimento que aconteceu com os da Acaia levantando uma oferta para os da Macedônia. Isso foi o que eu vi
E eu vou estar lendo o texto para vocês verem que o que esses homens falam, amados, é para benefícios próprios. Eles buscam beneficiar eles mesmos, falando que você tem que dar para Deus. Eles se colocam no lugar de Deus e recebem as ofertas, tiram a parte que cabe a eles se beneficiarem e faz uns projetos sociais, só que com o dinheiro do povo. O povo ludibriado, enganado, dá o dinheiro a eles, eles fazem o que eles querem com o dinheiro e o resto eles fazem as obras sociais deles, como muitos pastores aí que falam que está fazendo a obra, que compram aviões, diz que é para obra, muitos compram fazendas, sítios, é para obra, muitos canais de televisões ficando conhecidos de renome, apoiando os políticos, diz que é para obra de Deus. Os apóstolos dizem que são a escola da sociedade, ninguém dá valor a eles, eles sofrem perseguição, nudez, frio, e esses homens hoje querem títulos de apóstolos, de pastores, de profetas, mas não querem viver de acordo com o que eles viveram. Eu vou ler o texto que se encontra em 2 Coríntios 9, do versículo 1 até o 15, para que você possa entender comigo. Acompanhe comigo na tela que eu vou estar lendo com vocês. Não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheça a sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que desde o ano passado vocês da Acaia estavam prontos para contribuir. A dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os irmãos para que o orgulho que temos de vocês a este respeito não seja em vão, mas que vocês estejam preparados como eu disse que estariam, a fim de que se alguns macedônios forem comigo e os que encontrarem despreparados, para não mencionar vocês, não fiquem envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim achei necessário recomendar que os irmãos que visitem antes e concluam que os preparativos para a contribuição que vocês prometeram, então ele estará pronta como uma oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que lhe é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu e deu seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão que come também lhe suprirá, e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por intermédio da sua generosidade, resulta em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E na oração que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Assim fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 em diante, até o 15, que eu li, acabei de ler para vocês, que fala que Paulo falou com o povo da Acaia, os irmãos da Acaia, que separassem uma oferta para os santos da Macedônia. Que Paulo falou que já tinha preparado e quando fosse encontrar com os macedônios, levariam. E aqui fala também que era para compartilhar seus bens uns com os outros, até os que não eram do meio deles. Estavam lá para compartilhar os bens, cheio de amor, fazendo que vocês estão cheios de amor, porque vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Então os irmãos juntavam a coleta, levavam para os da Macedônia e repartiam entre eles, entre os irmãos. E muitos falam que não, que é para dar. Lembre-se, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia em abundância ceifará.
Aqui o texto foi um acontecimento que aconteceu no passado, o apóstolo Paulo indicando que eles levantassem a oferta e dessem ao povo da Macedônia que estava precisando, que fosse suprida a necessidade deles. E no versículo 9 é interessante ressaltar, como está escrito, distribuiu e deu os seus bens aos necessitados. Você quer fazer o bem, quer plantar uma semente. Não é plantar uma semente em um ministério pastoral, em uma igreja, em um templo, em uma sinagoga. Você plantar uma semente é você ajudar um santo. O que é um santo? A palavra diz que santo é separado, que se afasta das coisas do mundo. Então, se você considera o seu irmão, você vai lá, você viu o seu irmão necessitado e você planta uma semente. Que a palavra diz que Deus fará transbordar. Então, se você semeia com abundância ao seu próximo, seja com obras, seja com palavras, seja com carinho, seja com amor, isso virá em dobro para você. Não é que você vai plantar uma semente em um ministério e Deus vai te abençoar. Porque não é isso que fala no texto, foi um acontecimento que aconteceu, que era para manter os necessitados, distribuir os necessitados, plantar uma semente para os necessitados. Aqui Paulo, como se tivesse usado uma parábola, lembre-se, aquele que semeia pouco, colhe pouco, mas ele estava falando de uma oferta que os irmãos da Acaia tinham levantado para os da Macedônia, amados. Preste atenção nos textos. Eu vou ler mais alguns textos que se encontram em Atos, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, para que vocês possam estar entendendo o que eu estou falando. 2 de Atos, capítulo 2, versículo 42, que fala assim, amados, entenda, acompanhe o texto comigo, para não ficar em minhas palavras, entenda. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente de todos os que iam sendo salvos. Assim é o que fala o texto de Atos 2:42, amados. Que o povo via os milagres dos apóstolos e o povo vendia as suas propriedades e dava aos necessitados. Não é que dava ao ministério, eu vou dar ao ministério de Paulo porque Paulo é um missionário e ele prega a palavra. Paulo precisa de dinheiro porque ele está pregando o evangelho. Paulo fala que de graça recebei e de graça dai. No livro de Atos 4, se eu não me engano também, é interessante eu ressaltar para vocês, Atos 4, versículo 32 em diante, amados, eu vou ler para vocês e peço que vocês acompanhem o texto comigo, que a maioria das vezes o povo estava lá em comunhão, já esperando a salvação, já esperando Cristo descer do céu e arrebatar a igreja. Então eles repartiam seus bens, vendiam suas propriedades e davam. Muitos pastores dizem, não, mas eles depositavam ao pé dos apóstolos as ofertas. Eu te pergunto, amado, quantas vezes Paulo pegou o dinheiro das ofertas e ficou para ele, amados? Eu vou ler o texto para que você abra o seu entendimento, que não é da forma que esses homens têm pregado. Eles levantam o ministério, pegam os textos que Paulo falava, os acontecimentos, e puxa para eles. Se for para você plantar semente, se for para você dar oferta, que seja ao seu próximo. Que eu vou estar mostrando também um texto para vocês, em Mateus 25, 35, que é a verdadeira oferta, amados. Eu vou ler para vocês Atos 4, 32 em diante, que fala assim, acompanhe na tela comigo. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinha. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e a grandeza. E a grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam os dinheiros da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. José o levita, de Chipre,
a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e os colocou aos pés dos apóstolos. É interessante ressaltar, amados, que no versículo 35 fala que os apóstolos distribuíam segundo a necessidade de cada um, de cada santo, de cada irmão. Eles não ficavam com dinheiro e começavam a comprar carro, avião. Na época, sei que não existia avião nem carro, mas eles não compravam fazenda, nem cavalo, nem boi, nem ovelhas, nem roupas. Eles não compravam nada disso, amado. Preste atenção nos textos que está sendo lido, amado. Não vá pelo pequeno versículo. Esses homens querem buscar o bom para eles. Eles querem buscar coisas que busquem para eles, benefício para eles, amados. Preste atenção, não é da forma que eles estão ensinando. Isso eu não estou mandando você criticar eles, eu estou pedindo que você abra o seu entendimento, um despertamento. Leia as Escrituras e você vai despertar qual é a verdade. O que é que o Salvador, o que foi que os apóstolos ensinaram. Eu vou ler o texto de Mateus 25, 35, para não ficar em minhas palavras, só para que você tenha uma noção e veja qual é a verdadeira oferta que o Salvador pediu. Porque em dízimo e oferta no Novo Testamento não existe nada de ministério para que eles possam estar distribuindo dinheiro para que o ministério engrandeça ou cresça. O 25 de Mateus, versículo 35 diz, eu vou ler para vocês, eu vou ler do versículo 31, amados, para que possa ficar mais bem entendido o texto. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, bendito de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum desses meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: maldito, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupa e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou necessitado de roupas ou enfermo ou preso e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que deixaram de fazer algum desses mais pequeninos irmãos, a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui fala na verdadeira oferta, amados, na verdadeira semente a ser plantada pelo Salvador, que o Salvador nos ensinou há mais de 2000 anos atrás, que a religião tem ensinado ao contrário, para se beneficiar. Abra o seu entendimento e procure descobrir a verdade. A verdade do Salvador é essa. A oferta verdadeira é essa. Os irmãos compreenderam, amados? Abra o entendimento, isso é um despertamento para vocês. O Salvador de maneira nenhuma, amados, pediu que você desse uma oferta ou dízimo a algum ministério. Em nenhum lugar nas Escrituras você vai encontrar dizendo que Deus mandou que você plantasse uma oferta no ministério do pastor Silas, no pastor R.R. Soares, missionário R.R. Soares, no apóstolo Valdemiro. Nenhum desses camaradas, nenhuma igreja no mundo, nenhuma religião católica ou protestante oferta na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé.
no misticismo e nada disso. Na Seixanoe, em nenhuma dessas religiões, o Salvador mandou que você desse dinheiro ou oferta, amado. O Salvador fala que é para o seu próximo. É para o seu próximo. Eu vou ler o último texto que se encontra em Romanos, capítulo 15. Vou ler do versículo 23, amados. Peço que você acompanhe o texto comigo na tela para não ficar em minhas palavras. E você verá que nenhuma vez Paulo ordenou, nem deu mandamento para que você desse oferta ou dízimo a qualquer que seja líder religioso. O pastor, seja lá quem for, fala que era para o próximo. Quando eles recebiam as ofertas que o povo depositava nos seus pés, como fala os textos, era para os mais necessitados. As coletas que o povo tirava era para os necessitados. Eu não estou nem aí se você abrir uma igreja, um templo, e você precisa de aluguel, e você precisa de água e luz para você pagar. O Salvador não mandou ninguém construir templo, o Salvador não mandou ninguém se ajuntar em templo, porque os apóstolos se reuniam de casa em casa. E as ofertas e coletas que eram feitas eram para os santos, repartidos entre os necessitados. Não era para pagar templo, nem banco, nem forrar púlpito, nada disso, era para os necessitados. O último texto que eu vou estar lendo para vocês, amados, se encontra em Romanos 15, versículo 23 em diante, eu vou ler para vocês. Mas agora, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, visto que há muitos anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a oportunidade de me ajudarem em minha viagem para lá. Depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês, agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres, dentre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir aos judeus com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter certeza de que eles receberam esse fruto, irei para a Espanha. Visitarei vocês de passagem. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que unam-se a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e, juntamente com vocês, desfrute de um período de refrigério. O Deus de paz seja com todos vocês. Amém. Aqui no livro de Romanos 15, versículo 23 em diante, amados, está falando dos irmãos judeus que participam das bênçãos, que tem que ajudar os santos. Eu tenho que ajudar o meu pastor, o meu padre, o meu bispo, o meu apóstolo, o meu reverendo, o meu preletor, o meu professor, nada disso, amado. É para você ajudar o necessitado. Você chega no seu líder e pergunta: pastor, eu estou precisando. Você pede: pastor, eu estou precisando disso. Eu não vou generalizar, amados, porque tem alguns homens que têm sinceridade de coração. Mas tem muitos, se você chegar até ele pedindo ajuda, ele não vai meter a mão no bolso para lhe ajudar. Como a palavra de Deus fala que todos que se juntavam, ou as coletas, ou ofertas, era para ajudar os santos, os necessitados. Ele vai dizer: eu vou orar por você, amado. Ele nunca vai botar a mão no bolso e te ajudar. Porque o que eles pregam é que eles devem receber, porque eles estão no lugar de Deus. Sim, e o sacerdócio, amado, é de cada um. Quando fala que nós somos sacerdote real, nós somos sacerdotes, nós podemos orar a Deus através de Jesus Cristo. Assim como fala no texto. Não é porque eu sou sacerdote que eu vou ser um intermediário de alguma pessoa como esses homens querem ser, não. Que o Deus Ialro, Criador do céu e da terra, Pai do Salvador Yahushua, abre parênteses, Jesus Cristo, como vocês conhecem, um nome pagão criado em 1550 e poucos anos, pelo padre João Ferreira de Almeida e Jerônimo, que você venha crer no Salvador Yahushua, amado, porque o Criador do céu e da terra está lá em Atos, capítulo 17, versículo 22 em diante. Procure ler e entender, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, porque Ele é quem dá a vida e a respiração a todos. Que o Deus Ialro abençoe a todos os irmãos e abra o entendimento de cada um em nome de Ialro.